A madrugada de hoje, quando o presidente da CPMI, que investiga a roubalheira aos aposentados do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quando ele determinou a prisão do sindicalista Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente de uma certa Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, mais conhecida pela sigla CONAFER. Esse sindicalista mentiu muito e caiu em contradição inúmeras vezes, até que a comissão decidiu por sua prisão por dificultar as investigações. Vamos assistir agora o momento exato em que o senador Carlos Viana dava voz de prisão ao presidente da CONAFER. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Pois é, mas quem pagou o preço foi Carlos Roberto Ferreira Lopes, pagou o preço da sua liberdade, ele pagou fiança e foi solto sem demora. Uma pena, né? Mas, enfim, o fato é que a CPMI ontem, durante 9 horas, expôs mais um esquema escabroso de corrupção, de desvio de dinheiro dos aposentados. Passaram pela entidade, por essa entidade, a tal CONAFER, mais de 800 milhões de reais dos aposentados, minha gente. E de todo esse dinheiro, 140 milhões foram para as mãos de um assessor de confiança desse sindicalista, que prestou depoimento, mentiu muito, teve a prisão decretada e acabou solto por pagamento de fiança. Ele foi convocado como testemunha e estava sem habeas corpus preventivo, que o fizesse, o permitisse se calar ou até de ser preso. Por isso, como a prisão foi em flagrante, ele retira da Procuradoria-Geral da República o pretexto, né, para não o denunciar. Na prisão anterior, uma ordem superior soltou o economista Rubens Costa, braço direito de Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, que também recebeu voz de prisão por mentir muito à CPMI e, muito embora fosse apenas testemunha e não investigado, recebeu uma blindagem do Supremo Tribunal Federal para mentir à vontade, se esse fosse o seu desejo, muito embora, de acordo com a lei, Pedro Campos já explicou isso aqui, de acordo com a lei, o testemunha não tem outro direito senão o de falar a verdade. Ao final da sessão da CPMI, depois de decretar a prisão do depoente, o senador Carlos Viana explicou que durante essa reunião ficou constatado que o camarada omitiu informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros da comissão, manteve as mentiras e as contradições. Isso acabou configurando mentira deliberada, de acordo com o senador, e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, que mais uma vez foi o grande destaque da sessão, estava muito preparado, ele investigou mesmo a fundo essa CONAFER, foi ele quem deu esses números, né? Ele disse, os números de que passaram pelas mãos da CONAFER 800 milhões de reais dos aposentados e 140 milhões desse total foram para as mãos de um assessor da confiança do presidente da CONAFER, que prestou depoimento ontem. O relator comparou esse camarada a Maurício Camisotti, que é aquele empresário, dono de uma corretora de imóveis, que criou 3 entidades sindicais e com elas é acusado de tomar mais de 580 milhões de reais dos aposentados, né? O Alfredo Gaspar disse que eles descobriram que outro Maurício Camisotti, que se chama Carlos Roberto Ferreira Lopes, esse que depois ontem. Enfim, o fato é que a CPI continua avançando nas investigações, e, como eu disse, com o destaque do relator, que por ser um promotor de justiça muito experiente, já foi chefe do Ministério Público, sabe o que fazer, como interrogar e como investigar. Essa CPI começa a dar mostras que essa aí, nesse caso particular, não deve acabar em pizza. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota.